Olá, a nossa meditação de hoje será em Lucas, capítulo 5, do verso de número 1 ao verso de número 11. Lucas, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré, e viu dois barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Graças a Deus por sua santa palavra. Meus queridos, sabe aqueles dias em que a gente imagina que nada deu certo e ficamos chateados, e às vezes essa chateação e essa sensação de que tudo não está dando certo em nossas vidas perdura por muito tempo. E se a gente permitir, e se a gente não buscar então refúgio em Deus, essa tristeza ela vai se aprofundando e a gente então vai perdendo a alegria de viver, o prazer de viver. Talvez você esteja vivendo uma situação como esta hoje, ou talvez você já tenha vivido, ou talvez você viverá. Aquela sensação de que tudo que você faz não tem sentido, de que o seu trabalho só lhe traz fadiga, só lhe traz cansaço, só lhe traz frustração. E são justamente nesses dias que nós mais precisamos olhar para as Escrituras e ver o que Deus nos ensina em situações como esta. Esse texto que nós acabamos de ler mostra três dos que seriam os discípulos de Jesus: Pedro, João e Tiago. E eles estão aqui em um trabalho, eles estão pescando, fazia parte da sua rotina, eles trabalhavam com a pesca. E o texto diz que Jesus, ao encontrar com eles naquele lago, o lago de Genezaré, ele os vê lavando as redes, cabisbaixos, tristes, talvez decepcionados, porque não tinham pescado nada. Era o trabalho deles. Jesus, então, os orientou para que eles voltassem então à praia e lançassem a rede novamente. Eles estavam lavando as redes e o texto diz que eles tinham trabalhado a noite inteira, né? O versículo número 5, Simão Pedro responde a Jesus: a noite inteira. Parece que esse era o melhor horário em que os pescadores podiam trabalhar e pescar os seus peixes, mas naquela noite eles não tinham apanhado nada. E Jesus então os ordenou para que eles voltassem então à praia, e no mesmo lugar em que eles tinham passado e tinham tentado pescar, Jesus mandou eles lançarem a rede ou as redes, e eles fizeram isso. E o texto diz que eles pegaram muitos peixes, e outros companheiros deles que estavam lá próximos também os ajudaram e também recolheram muitos peixes naquele dia. O que esse texto nos ensina para nós? O que esse texto nos ensina para você que talvez esteja também vivendo esse tempo de frustração, esse tempo de
de angústia, de achar que não faz sentido a vida que você leva, os esforços que você faz para viver e para ajudar aqueles que estão à sua volta. A primeira coisa que Jesus faz quando estamos em uma situação como esta foi a que ele fez com Pedro. Ele desperta a fé de Pedro. E ele então mostra a Pedro que mais do que fazer cursos profissionalizantes, mais do que ser um expert na área do seu trabalho, ele precisava apenas de uma coisa: obediência. E o texto diz que, embora eles tivessem convicção de que aquele lugar já não tinha mais peixes, Pedro então se volta para Jesus e diz: sob a tua palavra lançarei as redes. O que Pedro está aqui aprendendo é que, embora ele tenha um conceito definido sobre as circunstâncias à sua volta, mesmo assim ele não tem o domínio sobre a sua vida, ele não tem o domínio sobre esta ideia acerca das circunstâncias. E essa é a primeira coisa, meus queridos amigos e irmãos, que precisamos fazer, que você precisa fazer. Mais do que se aprimorar, mais do que entender a sua área de atuação, de trabalho, mais do que entender ou procurar entender o próprio sentido da sua vida, você precisa despertar a sua fé para a obediência ao Senhor. Às vezes, nós nos frustramos porque nós achamos que sabemos de tudo e que as nossas repetitivas tentativas, elas nos trarão resultados, mas Jesus nos mostra que não é assim. A primeira coisa que precisamos fazer para acabar com o tédio, para acabar então com essa sensação de desprazer com a vida, é a de despertar nossa fé para a obediência ao Senhor. O que as Escrituras, elas te ensinam e me ensinam acerca da obediência a Deus. Comece então a exercitar a sua fé, olhando para as Escrituras e vendo o que Cristo quer que você faça e não o que você acha que deve fazer. Mas a segunda coisa que esse texto nos ensina é que nesta frustração destes pescadores, o Senhor então provoca neles um senso de indignidade. Eles então, ao verem aquela maravilhosa pesca sendo bem sucedida, eles então se voltam para Jesus. O próprio Pedro, ele se volta para Jesus e agora com aquela ação de Cristo, ele consegue se ver, ele consegue então se enxergar, e o que o próprio Pedro vê em si mesmo não é nada bom. O versículo de número 8 diz que Pedro se prostrou aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Vejam que o despertar da nossa fé, que gera obediência, nos faz então enxergar quem nós somos. Pedro então se viu como um terrível pecador e ele disse a Jesus: afasta de mim, porque eu sou um pecador. E é justamente isso que Jesus ele quer que nós sintamos. É justamente isso que Jesus ele provoca em nós quando a nossa fé é despertada. Ele nos faz olhar para Cristo, ele nos faz olhar para Deus e vermos quem é Deus, mas ao mesmo tempo ele nos faz olhar para nós mesmos e vermos quem nós somos. Nós somos meros pecadores, nós somos miseráveis pecadores diante de Cristo. E o Senhor quer que nós nos vejamos como de fato nós somos. Às vezes, meus irmãos, as nossas frustrações e as expectativas frustradas, elas acontecem porque a gente espera muito da gente mesmo. Porque a gente imagina que nós somos super-homens ou super-mulheres para fazer aquilo que nós imaginamos que devemos fazer. Às vezes você pensa: não, mas isso eu sei de cor, isso eu sei muito bem, eu sei como proceder, eu sei como fazer. E o Senhor Jesus, ele nos ensina, quando ele desperta a nossa fé, ele nos ensina a olhar para nós mesmos e nos vermos como nós somos. E nos faz então compreender que a nossa frustração, que essa nossa insatisfação com a vida nada mais é do que uma expectativa que nós tínhamos de nós mesmos e que nós não podíamos superar, não podíamos responder positivamente. Mas o mais incrível de tudo é que
O Senhor Jesus, ele ao mesmo tempo que desperta esse senso de indignidade em Pedro, ele ao mesmo tempo conforta o seu coração. Vejam as palavras do Senhor Jesus. Ele disse então no versículo número 10, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Não temas. Ao mesmo tempo que Pedro reconhece a sua pecaminosidade, a sua indignidade, ao mesmo tempo que Cristo desperta esse senso de indignidade em Pedro, ele também conforta o seu coração. Ele o consola dizendo: não tenha medo, Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo: agora você entendeu o que eu queria que você entendesse. Agora que você já olha para si mesmo e se enxerga como de fato você é, não tenha medo. Eu estou com você. Eu cuidarei de você. Assim, meus irmãos, as experiências que nós temos em nossa vida, no nosso dia a dia, as frustrações, os sentimentos de tristeza, de acharmos que as coisas não estão indo de acordo com as nossas expectativas, com aquilo que nós planejamos para nós, serve então justamente para despertar nossa fé, para nos aproximarmos do Senhor, aprendermos o caminho da obediência e com isso aprendermos a nos enxergar como de fato nós somos, mas também aprendermos a descansar em Deus, a confiar no Senhor. Esta é a segunda lição que esse texto nos traz. Mas a terceira e última lição é que Jesus, ele também, neste processo então de maturidade e neste processo então de aprendizado durante a vida, ele também transforma o sentido do nosso viver. Vejam o versículo do número 11, quando Jesus ele se volta então para Pedro e diz, e arrastando, e o texto diz que eles tomam uma decisão, verso 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Porque aqui não é sobre o trabalho destes homens que o texto quer nos ensinar. Aqui, as ações de Jesus não é sobre a profissão destes homens que Jesus quer então nos ensinar, mas é sobre o sentido da vida. Jesus ele faz tudo isso para mostrar para Pedro, em especial, mas também para os seus companheiros, que o verdadeiro sentido da vida não está naquilo que fazemos no nosso trabalho, nas nossas atividades cotidianas e que buscamos realização em todas elas. Mas o sentido da vida está em descobrirmos que o verdadeiro propósito da nossa existência é seguir a Cristo, é servir a Cristo, é fazer a vontade de Deus. E é isso que então ele desperta no coração de Pedro. Um senso então de percepção do verdadeiro sentido da sua vida. Talvez, meus irmãos, nós não tenhamos que fazer nada diferente em tudo que estamos acostumados a fazer, mas apenas deixar Jesus entrar em nossas vidas, ou entender que o que mais precisamos é vivermos para Cristo e vermos Cristo transformando o nosso ser, e em sua companhia permiti-lo participar efetivamente da nossa vida, mesmo que seja até mesmo das nossas atividades. Jesus ele nos chama não para uma vida de criatividade, mas para uma vida de obediência, uma vida que nos leve a andar com Ele. É isso que Cristo quer de todos nós. Ele quer que nós enxergamos a nossa vida e o sentido da nossa vida e percebamos o verdadeiro sentido dela. Às vezes a gente imagina que com os nossos esforços, com o nosso trabalho, com as nossas labutas do dia a dia, nós vamos conseguir, nós vamos alcançar aqueles objetivos fundamentais de nossas vidas. Mas quando essas frustrações elas vêm, é sinal de que Cristo está sendo misericordioso comigo e com vocês para nos fazer aprender o caminho da obediência, o caminho então de nos enxergarmos
enxergarmos a nossa indignidade, enxergarmos que as nossas frustrações, elas acontecem porque a gente deposita muita fé em nós mesmos. Precisamos aprender a ter fé somente em Cristo. E por último, precisamos aprender que não é sobre trabalho, não é sobre os nossos afazeres que nós precisamos aprender, mas é sobre uma verdadeira vida aos pés de Cristo. Ele quer que nós sejamos pescadores de homens. Ele quer que nós vivamos com este propósito de render glórias e exaltação a Ele mesmo. Só assim, meus irmãos, e por meio de Cristo, nós podemos então entender o que se passa à nossa volta. Os discípulos, eles então tomaram uma decisão. E o texto diz que eles, deixando tudo, passaram a seguir a Cristo. É isso que eu e você precisamos aprender. Quando nós colocamos as nossas expectativas, quando nós fixamos os nossos objetivos naquilo que não é eterno, nós nos frustramos e ficamos cansados. Mas quando nós enxergamos o verdadeiro sentido da vida e quando nós então aprendemos os ensinos de Jesus, nós descobrimos então que o verdadeiro fascínio da vida está em seguir a Cristo, em servir o Senhor, em fazer a sua vontade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor nos dê graça para que a gente consiga ter esta visão gloriosa, primeiro, da nossa indignidade, que produz em nós confiança, obediência e ao mesmo tempo nos faz desfrutar da companhia gloriosa de Cristo, que diz: não temas, eu estou com vocês, e ao mesmo tempo nos ensina que o verdadeiro sentido da vida é servir e andar com Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, abençoa aqueles que podem nos ouvir neste momento. Ó Deus, se há alguém que esteja cansado, frustrado com a vida, ó Deus, achando que não faz sentido tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele realiza aqui na terra, ó Deus, desperta em seu coração, então, ó Deus, a verdadeira fé. Coloca essa verdadeira fé em seu coração e com esta fé faça estes te obedecerem, Senhor. E que com esta obediência eles consigam então se enxergar e perceber que todas as frustrações e que todos os sentimentos de tristeza são porque nós então colocamos a nossa expectativa tão somente em nós. Ensina, Senhor, a todos os teus servos, a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, a porem a sua fé em Ti, a colocarem as suas expectativas no Senhor e a aprenderem, ó Deus, que o verdadeiro sentido da vida é seguir o Senhor, é servir o Senhor. Ó Deus, nos abençoe, ajuda-nos, ó Deus, a viver nesta vida, Senhor, compreendendo a Tua santa vontade e vivendo com este principal e verdadeiro objetivo, que é viver para o Senhor. Que assim, ó Deus, o Senhor abençoe a cada um que aqui nos ouve, que nos acompanha, ó Deus, nessas meditações, para que tenham uma vida, Senhor, debaixo da Tua proteção, guiados e orientados por Ti. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus.